Eu falei, por que a senhora acha que as imagens só estão na cabeça? Eu tenho recebido muito perguntas que vêm de seguidores que dizem, Isabel, quem é você? Eu respondo, eu sou uma terapeuta intuitiva que vê estas imagens na mente das pessoas. Ué, mas então eu não posso falar com você que você está me vendo por dentro, está vendo tudo? Não, de forma nenhuma. Eu só vou ver as imagens se eu for contactada pelo interessado ou pela interessada que queira saber o que anda acontecendo no inconsciente dele ou dela. Imagina se eu vou perder o meu tempo olhando imagens das pessoas que estão comigo ou com quem eu estou convivendo. Nem pensar, isto não existe. E eu vou contar uma história interessante para vocês, que uma vez eu estava fazendo uma palestra num país da Europa, que eu não vou citar, e sentada na primeira fileira tinha uma senhora que passou o tempo todo assim. Eu acabei a palestra e ela tirou o livro, eu perguntei, por que a senhora assistiu a palestra cobrindo o seu rosto? E ela disse, porque eu não queria que você visse as minhas imagens. Eu falei, por que a senhora acha que as imagens só estão na cabeça? Eu acho, estão aqui na cabeça. Eu disse, não, a senhora está redondamente enganada. Eu faço consultas, eu estando aqui, eu faço consultas no Brasil, na China, aonde eu quiser, porque são ondas que caminham, não são desenhos fixos escritos na cabeça. E isto é um pensamento inocente. A antiga física quântica, ela está provando isso para quem gosta de provas científicas. Nosso pensamento caminha numa velocidade impressionante e ele vai levando informações. E essas informações colapsam em ondas que estão buscando informações como essas e materializam nos nossos pensamentos. A mente está em todo lugar, em cada fio de cabelo, na ponta dos dedos, nas unhas, nos pés, em todo o seu ambiente. Tudo é informação. Ela não entendeu bem e acabou levantando e saindo, porque ela não conseguiu compreender que eu não tivesse visto as figurinhas dela como ela falou. Bom, o que eu posso fazer? Dizer, ok, ela não está preparada para isso, por que eu vou forçar? Desejei a ela a melhor das sortes e continuei. Então, isso tudo para dizer que estou contando para vocês como é que eu faço, como é que eu trabalho. Eu trabalho em dois caminhos. Um caminho é visualizar essas imagens em consultório ou online, como quiserem, como preferirem. Hoje em dia eu prefiro online. Eu visualizo essas imagens, descrevo o filme e depois que o filme foi descrito, e se a pessoa quiser e me pedir, nós vamos corrigir esses filmes, reverter esses filmes. Ah, mas como você faz isso? Eu fui estudar nos Estados Unidos com um psiquiatra, o percussor, a pessoa que mais trabalhou com imagens mentais que eu conheço, que se chamava Dr. Gerald Epstein. Ele era um psiquiatra, que Deus o tenha no melhor lugar, e ele estudou profundamente como é que a gente conseguia inverter essas imagens. E foi buscar inspiração em Jung, em Freud, enfim, em toda a literatura que ele estudou. E eu fui estudar com ele. E ele nos explicou, nos ensinou como é que você reverte essas imagens negativas. Então, eu aplico a técnica do Dr. Epstein. Então, eu misturei duas coisas. O meu dom, que eu não posso ensinar para ninguém, e como tratar essas imagens mentais. E aí eu achei que eu estava pronta para fazer uma outra coisa. Quero divulgar isso e criar a Academia da Mente. E foi criada então essa academia. E logo todo mundo quis saber aonde que era o endereço. O endereço é na mente. Não existe endereço. A mente não tem endereço.
E com isso, eu criei a academia e pedi a um grande designer brasileiro, que se chama Pedro Orsini, que criasse uma logomarca para essa academia. E ele criou uma logomarca genial, que é uma cabeça humana, um cérebro humano com uma impressão digital. Quer dizer, como é a sua mente, como é a mente do coletivo. Cada um tem suas próprias imagens criadas consoante a sua história, o seu meio social, a sua educação, a sua cultura, o que ouviu dos pais, o que ouviu dos seus chefes, mitos, padres, seja quem for, tudo isso vai criando imagens. E não tem ninguém que criou imagens melhores do que os templos. Quando você entra num templo católico, por exemplo, que eu respeito totalmente, tem imagem de vários santos. O santo que sofreu, o santo que curou, o santo que ajuda quando a gente está com medo de animais. São imagens que nós vamos gravando na nossa mente e depois começamos a cultuá-las. Perfeito? Cada religião tem a sua maneira de imprimir imagens em nós. Mas o mais importante é como você imprime imagens em você mesmo, em você mesma. Isso é que é importante. Então, esta segunda vertente é realmente convencer as pessoas, esta mesma é a palavra, embora seja uma palavra um pouco forte, né? De que elas são os senhores da sua própria vida, das suas próprias vidas. Não precisam de ajuda. Basta conhecer-se a si mesmo. Quem não se conhece não consegue conhecer e reconhecer mais nada, porque não se conhece. Então, entra em manadas, entra em grupos que nem sabe bem o que está fazendo ali, torna-se um fanático, porque nem sabe nada sobre si próprio. Então, meu convite é que antes de começar qualquer movimento, você se conheça, fazendo simplesmente a pergunta: quem sou eu? E se não encontrar respostas, aí comece a caminhar.